Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, gostaria de contar com a sua colaboração, compartilhando este vídeo, curtindo, fazendo a sua inscrição no canal no YouTube, para que possamos alcançar mais pessoas. O texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto bem conhecido, está no livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Vamos ler? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nós estamos diante de um texto que fala sobre liderança. Substituição. Josué está substituindo Moisés, o grande líder da nação de Israel. E neste comissionamento da parte de Deus, Deus o encoraja para que ele seja forte, para que ele seja corajoso, para que ele não tema, porque Deus estaria com ele. Liderança, algo tão necessário nos dias de hoje. Precisamos de líderes na nossa sociedade, no nosso país. Precisamos de líderes na família. E quando eu falo na família, eu sinto de perto o quão prejudicial é a falta de liderança, a falta da figura do pai, da mãe, de uma família conservadora, como a gente vê as redes sociais manifestarem em contrapartida do que aconteceu no carnaval. Ainda nós precisamos da família conservadora. Eu trabalho em escola. Como diretor de escola, eu tenho visto que a família tem sido alvo de ataques, porque o que eu tenho vivido junto àqueles alunos que têm problemas, indisciplina, falta da figura dos pais, é alienação parental. Muitos são criados por avós, não tenho nada contra a ajuda do avô e da avó, por tias, por cuidadoras. Fiquei sabendo até que algumas crianças na região da escola onde eu trabalho, no período da tarde, por exemplo, se ele estuda de manhã, fica num hotelzinho. Até fiquei curioso em entender o que é esse hotel. Mas enfim, está faltando esta figura. Figura esta que Deus sempre usou. A nação de Israel sempre teve líderes. Quando Jesus veio, ele comissionou os discípulos que se tornaram apóstolos, os primeiros líderes da igreja. A igreja também é uma família. E nesse sentido, nós somos conservadores. Essa família enlatada que Cristo comprou com seu próprio sangue. Josué está sendo chamado para estar à frente do povo, para entrar na terra prometida, e ele está substituindo nada mais, nada menos do que Moisés. E não é qualquer substituição, o grande líder que ele acompanhou de perto. Então a responsabilidade era muito grande. E essas características que Deus coloca para Josué, vale para mim e para você. Se você exerce liderança no seu lar, se você exerce liderança na sociedade, na igreja, enfim, em todas as áreas que você está inserido, se você exerce liderança, você precisa ser corajoso, você precisa ser forte, não temer e nem ficar espantado com as coisas que acontecem, contar com a ajuda de Deus. Então, quando o Senhor fala isso para Josué, ele também está falando para mim e para você. Não te mandei eu, seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo. Quando fala o Senhor teu Deus, eu entendo que este líder reconhece Deus como Senhor. E a grande pergunta é, você tem reconhecido Deus como teu Senhor? Porque esta ordem, este comissionamento, Deus dá para os seus, aqueles que são de confiança, aqueles a quem ele comissiona, a quem ele chama. E como é que ele comissionou e como ele chamou? Através de Jesus. Jesus veio justamente
para salvar, para redimir um povo, para ser o povo de Deus. Que hoje nós vivemos esta vivência de povo de Deus como comunidade, como igreja do Senhor. E Deus continua trabalhando com líderes. Você tem que ser líder na sua casa, você tem que ser líder na sociedade, você tem que ser líder nos valores da família. Você tem que ser aquele que vai levar a sua família a conhecer a Deus, a tomar posse das promessas do Senhor. Seja o líder na salvação da sua família, seja o líder na criação dos seus filhos. Não terceirize para a creche, precisamos da creche, mas não terceirize tudo para a creche, para a escola e para professores. A educação, o olhar atento é do pai e da mãe. É essa liderança que vai levar esta geração à terra prometida, e não mais uma terra com localização geográfica, mas estamos falando da terra celestial, da pátria celestial. Que responsabilidade liderar os seus no verdadeiro caminho que é Jesus Cristo, para que eles tenham também a possibilidade de adentrar a terra prometida que Jesus veio nos dar. Entregue sua vida a Jesus, seja o líder neste tempo para sua família, contando com a ajuda de Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar? Poderoso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos porque é o Senhor que nos encoraja a sermos, ó Deus, referência nesse tempo, assim como Josué foi no passado, no contexto e no chamado do Senhor. Hoje o Senhor também nos chama para sermos líderes da nossa vida, da nossa história, da nossa família, da sociedade onde nós estamos inseridos, com os valores do céu, para que todos que são liderados por nós, influenciados por nós, alcance a pátria celestial, a terra prometida por Jesus ali na cruz do Calvário. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti e tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Quero clamar agora, Deus, por aqueles que estão passando por problemas com essas chuvas, ó Deus, de maneira especial as áreas alagadas, as áreas que sofreram com encostas e destroços se desprendendo do solo, como na região de Ubá, de Juiz de Fora, ali em Minas Gerais. Tem misericórdia das famílias, ó Deus, que estão vivendo a dor do luto, passando por grandes momentos de mudança, mas contando com a solidariedade. Levanta, ó Deus, teu povo, que a igreja do Senhor possa ser a resposta neste momento para as famílias tão carentes. Visita o lar da viúva e do órfão, visita aqueles que estão enfermos, tem misericórdia, Senhor. Rogamos pela família, rogamos a Deus por cada lar, hoje e sempre. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.